Nas reflexões que ontem ouvi o Adriano Moreira preferir no CCB, no ciclo de conferências organizadas pela Anabela Mota Ribeiro, quase toda uma vida. Ele foi o último orador de um ciclo de 2 anos e tal de conferencistas, com mais de 75 anos. Ele disse algumas coisas que me interpelaram, nomeadamente quando diz que em 1961 andava a escrever a comunicação social, artigos de opinião, onde praticamente no fundo o que ele advocava era as reformas no ultramar, e que o Salazar chamou e disse-lhe: o senhor anda a escrever aí uns artigos sobre reformas que queria implementar no ultramar, que deveriam ser implementadas. Pois então eu quero convidá-lo para ministro do ultramar para fazer essas reformas. Vou-lhe dar carta branca para fazer o que entender. E ele disse: não aceito, que não tenho condições. Isso era um trabalho assim assado, cozido e frito. E Salazar terá dito: então, olha, organize a sua equipa, veja se consegue formar uma equipa para cumprir essas reformas que tem protagonizado. Eu dou-lhe carta branca e, se conseguir encontrar essa equipa, o senhor é ministro. E ele vai, consegue, diz que nenhum dos professores disse que não, as pessoas com quem ele trabalhava, que ele era professor de faculdade, e, sendo assim, ele não teve nenhum motivo para recusar o pedido de Salazar, e aceita. Quando aceita, ele era um homem que, embora não sendo novo, também já não era nenhum rapaz, mas era solteiro. Ele casou-se muito tarde com a mãe de Isabel Moreira. E, portanto, ele aceita. Já estávamos num cenário de guerra colonial, quando ele vai fazer essas reformas à África. E, quando começa a implementar as reformas, que ele altera várias coisas muito importantes, nomeadamente o trabalho obrigatório, a lei laboral africana, que, segundo ele diz, foi considerada a mais avançada de toda a África, e que por esse motivo telefonavam para a mãe ou abordavam a mãe a dizer que ele era um comunista, que era um maçom, e a mãe, com uma grande paciência, lá tinha que os ouvir, e o pai a perguntar: então, mas tu vais para a África como? Mas quem te garante a tua segurança? Que ele ia para uma guerra, um território que já estava sobre a guerra colonial. E ele disse: ninguém. Pois então vou eu. E foi o pai, assim, à paisana, sem cargo nenhum, enfim, a apoiá-lo e ampará-lo para ele, não sei por quanto tempo, mas terá sido no início até perceber que o filho tinha algum enquadramento, alguma segurança. E o que ele diz é que ele vê coisas terríveis, nomeadamente 200 mortos. Devem ter sido algum daqueles massacres logo a seguir ao início da Guerra Colonial, em que em Angola massacraram brancos. Diz que viu coisas horríveis, terríveis, terríveis, terríveis. E tentou implementar reformas que foram muito difíceis, e a partir de determinada altura Salazar chama, não sei se ao fim de 1 ano ou 2 de governação, e diz-lhe: meu amigo, suas reformas estão a dar um sururu tal que temos que mudar isso. E ele disse: venho apresentar a minha demissão, muda de ministro. E ele disse: eu já estava à espera dessa sua reação. E quando se vai para despedir, diz ele que Salazar era uma pessoa muito educada, que vinha até à porta, acompanhava as pessoas. E quando está do alto da escadaria, estou a ver mesmo onde é que isso terá passado, ali no Forte de Santo António, que estive recentemente lá e visitei. Tudo que ele falava sobre o Forte de Santo António eu visualizava, como estava a dizer, quando viu o Salazar a compor o altar da capela, etc. E lhe disse: olha, venha cá para a semana para conversarmos. E ele disse: para a semana falará com o novo ministro. E foi assim que se demitiu. Ou seja, foi assim que o Salazar lhe deu a abertura para fazer algumas reformas, quando começou a Guerra Colonial, penso eu, e foi assim que, 2 anos depois, com a reação dos colonos, a reação terá sido tão violenta que não foi possível implementar as reformas. E pronto, e de facto, assim passou Adriano Moreira pela política e pelo governo de Salazar, como ministro das colónias. Num curto período que tentou fazer as reformas e em que contactou com alguns atores já no terreno, nomeadamente conheceu Eduardo Mondlane, a mulher,
e conheceu algumas pessoas, conheceu o Almeida Santos e algumas pessoas que vieram a fazer parte do Teatro Fundamental, desse ciclo de mudança que se iniciou exatamente com o meu nascimento. Eu nasci uns dias depois do início da Guerra Colonial, portanto uma semana. A Guerra Colonial começou a 4 de fevereiro, eu nasci a 11. E portanto, digamos que não tendo ele ninguém, penso que o Adriano Moreira, que era um homem que vinha atrás dos montes e não tinha ninguém nas colónias, portanto era um homem que falava como patriota, como alguém do seu tempo, que visualizava o que se estava a passar. Ele tentou dar o seu contributo, talvez o mais decisivo de todos, porque fazer uma reforma das colónias num período desse em que começou a Guerra Colonial era a maior das ambições, não havia outra maior. O que demonstra também alguma coisa do Adriano Moreira, a capacidade de enfrentar desafios muito difíceis e não ser só um homem de palavra. Ele tentou passar as suas palavras à ação, que é muito bonito, e por muito que o critiquem, ficará sendo esse seu esforço como um esforço supremo de tentar mudar o que já não era possível mudar no tempo em que foi tentado. É assim que devemos ver o Adriano Moreira. E não acusá-lo de ter sido ministro de Salazar. É um pouco o que se passa com o Germano de Saraiva, que também se acusa tanto do homem e no fundo aceitaram cargos impossíveis em momentos impossíveis. E não podem ser julgados assim de nenhuma. Ontem fui a uma conferência, isto é, a uma iniciativa que a Anabela Mota Ribeiro tinha implementado no CCB e que eu só ontem descobri, através da viral agenda, que ela organizou um ciclo de, não direi conferências, direi mais de recolha de testemunho para pessoas com mais de 75 anos, desde janeiro de 2016, e neste caso calhou fechar o ciclo do Dr. Adriano Moreira, que tem 96 anos. Resolvi ir ver, portanto estive à volta do CCB cerca de 3 horas e tal. Primeira hora e tal estive na Biblioteca da Bertrand, que é lá perto, a pesquisar, a ver o que é que lá havia. Havia coisas interessantes, havia um livro sobre o Alexander Humboldt, que era ressuscitar um pouco esse homem que andou pela América Latina a descobrir, enfim, muitas histórias de filosofia natural. E depois também estive a ver uma biografia de Dom Fernando II, que também foi publicada não há muito tempo. E acabei por comprar As Viagens de Goethe à Itália, que já não deu para ler, porque entretanto era hora para eu ir-me deslocar para o pequeno auditório onde se realizou a conferência do Adriano Moreira. Esperava lá ver a Isabel Moreira, mas não vi. Isto é, ela deve ter sido a última a entrar e a primeira a sair, porque eu ouvi a gargalhada dela quando ele falou em determinada altura de que estava num cargo que não podia dar empregos, e ela deu uma gargalhada. Que era ela, era positivamente ela. Eu estava na terceira fila e quase à frente tinha a mulher, a mãe. Não fiquei na segunda porque a segunda é nivelada à primeira e como a terceira já é um pouco mais elevada, eu pensei que pudesse a partir daí ter uma perspectiva melhor e fotografar e filmar se pudesse. Mas entretanto, como verifiquei que a conferência estava toda a ser filmada, tanto a parte dele a falar como ela, por respeito, é óbvio que não filmei nem fotografei absolutamente nada. Mas estive atenta a ouvir, tanto quanto me foi possível, porque com o cansaço que tenho, com o calor e com o tom de voz do Adriano Moreira, que apesar de ser bastante bom, com o microfone, melhor do que eu pensava, em todo caso, houve uma altura que tive pequenos lapsos de sono
e tipo adormecia em frações de segundo e não ouvia essa parte. Mas do que eu ouvi, ainda ouvi alguma coisa, reparei em coisas que me interessaram bastante. Nomeadamente a relação dele com o Salazar, que foi mais ou menos descrita. Ele ia ter com o Salazar ao Forte de Santo António, de Estoril. E, como eu já fui recentemente visitar o Forte, consegui perceber inteiramente a descrição dele. Acho que uma das vezes que vai lá ao Forte, vai a pé, porque está ali perto, e não é anunciado pelo sino na sua chegada, ele chega e vê o Salazar a compor o altar daquela pequena capela que existe no Forte de Santo António, uma capela minúscula, pequeníssima. E sente que está a invadir a privacidade do Salazar e então volta atrás e pede ao porteiro que toque a sineta, com o grande espanto dele, porque no fundo quer que o Salazar se componha e quando ele chega ao pé dele já esteja numa posição formal e apanham a ler o jornal na cadeira, naquela famosa cadeira de onde ele cai, possivelmente devido a um acidente vascular cerebral. Em todo caso, ele fala do Salazar com algum carinho, parece estar a falar de uma pessoa frágil, de uma pessoa humana, compreensiva. É essa a noção que ele dá, quando ele diz que tem que passar muitos anos para esta figura, e está a falar de Salazar ser revista e ser analisada pela história. E diz a Anabela Mota Ribeiro, então, mas eu sou professor, não passaram já muitos anos? E ele disse, não, tem que passar ainda mais. Tem que passar ainda mais para que a ideologia não contamine os nossos pontos de vista. Portanto, o Salazar caiu da cadeira em 60 e tal. Portanto, 60 e tal, passaram-se 40 e tal anos, e ele acha que isso não é o suficiente para um homem que tem 96 anos. Ele lá deve saber, eu também a mim, que tenho já 57 anos, me parece que não é nada, que esse tempo não é nada, realmente, ele tem razão. E quando se diz que entre a nossa independência de Portugal e agora passaram 30 gerações, também a mim não me parece nada. Muito sinceramente, o tempo, quando se ganha algum tempo na vida, é que se começa a perceber que o tempo não é realmente o que nós pensamos. É muito mais fugaz, muito mais rápido, muito mais acelerado do que imaginamos. Mas pronto, ele nesse depoimento diz coisas como, por exemplo, conheceu o Eduardo Mondlane e a Janete Mondlane. Eles eram altamente estigmatizados nesse início dos anos 60, onde eu nasci, precisamente há 57 anos. Precisamente por ela estar casada com um negro, é altamente estigmatizada. E chegaram a falar com ele e acho que ele terá dito, e isso constou, Adriano Moreira, que ele foi o único português que ele gostou de conhecer. Terá sido uma pessoa que terá tido uma aproximação humana deles, uma aproximação próxima. Que não me custa acreditar, dada a personalidade do próprio Adriano Moreira, que é uma pessoa amável e uma pessoa impecável. Com valores, como ele diz, o tal eixo da roda que ele fala constantemente, está a falar dos valores e de obedecer a esses valores e não nem às ideologias, nem aos partidos, nem a nada disso. Entretanto, ele fala também do Almeida Santos, conta que este, pouco antes de morrer, quando se ela foi publicar as suas memórias, lhe terá pedido para fazer o prefácio, precisamente para contar uma história que ele viveu enquanto ministro do Ultramar, em que terão querido lixar o Almeida Santos, que era um advogado da Praça Independente e que se manifestava em escritos, escrevia, e um dia terão tentado convencer o Adriano Moreira que o Almeida Santos estava a incentivar uma parte da população nativa a se tornar independente de Moçambique e juntar-se à África do Sul. E, portanto, queriam que, no fundo, atuar contra o Almeida Santos. E Adriano Moreira, que lia os artigos todos dele e que já sabia mais ou menos o seu pensamento, disse, mas tenho certeza que ele disse isso? Sim, doutor, tenho certeza. Ele foi buscar tudo, viu tudo e achou que aquilo era tudo uma grande fantochada e uma grande invenção. E disse, olha, escreveu, está arquivado, Adriano Moreira. Vá-se queixar ao Papa. Olha, essa situação foi, mais tarde, valorizadíssima. O Almeida Santos que o faz escrever o prefácio do seu próprio livro, ao ponto disso. Fala também que foi ele, enquanto ministro do Ultramar, que alterou algumas coisas. Por exemplo, eu acho que
trabalho obrigatório, aquela lei, alterou algumas coisas que no fundo mexeu com interesses e a partir daí teve que se demitir. Que não é nada de admirar e pronto, a partir daí realmente se percebe que ele foi uma das pessoas que dentro do regime tentou fazer alguma coisa, que o próprio Salazar a início apoiava, mas que depois, pronto, a reação dos interesses foi necessário, foi obrigado a recuar e demitir-se. E pronto, falou algumas coisas da sua vida, como transmontano, que quando chegou a Lisboa vivia em Campolide, exatamente à frente da casa do meu avô, casa que o meu avô comprou com as primeiras poupanças no Sena Sugar States e enfim, e na sua ida para a África e, portanto, isto estamos a falar tudo em 1838, 45. O Adriano Moreira era um ano mais velho que o meu pai, mas era bastante mais novo que o avô. Se o avô nasceu em 1905, o Adriano Moreira nasceu em 22, por aí. Portanto, uma diferença enorme. E o tio Rui sempre com aquela descrição que nos fez de que o via à porta, a toda a hora à porta, ele todo salazarista e o tio todo anti-salazarista, devido ao seu padrinho, não é? A virtualidade com que o tio aderiu à parte da oposição deve-se inteiramente ao seu padrinho, ao Lobo Vilela. E quando ele conta que andava pela Baixa inteira com o António Sérgio, que fazia caminhadas a pé e que em vez de ir para a sua casa por um caminho direto, estava um caminho enorme, andava, subia. Portanto, eles já jovens se ressentiam desse andarilho do António Sérgio, mesmo já idoso, queria andar por todo lado. E este queixa-se de que quando estudou Direito ali no Campos de Mártires da Pátria, onde ele dizia que onde hoje é a Embaixada da Alemanha, eu penso que é onde é hoje o Instituto Alemão, que está ali, se calhar, muito próximo da Embaixada da Alemanha. Não estou a ver propriamente onde está a Embaixada da Alemanha. Isto é possível que o Instituto Alemão e a Embaixada da Alemanha estejam ali muito próximos. E ele conta que teria que vir de Campolide até à Embaixada a pé, e a pé, e a pé, e também quando frequentou... eles diziam que se consideravam os mártires da pátria, portanto andavam, e ele conta que ia por ali para o Jardim das Amoreiras, onde faziam um lanchinho com o irmão, e no fundo esse percurso devia ser aquele que o tio Rui fazia, quando ele diz que acompanhava o António Sérgio. Não sei onde é que o tio Rui viveu, sei que viveu nessa casa de Campolide, mas quando eles vieram para Portugal estudar, o tio e o tio João Carlos, isso é que eu gostava de saber onde é que eles viveram. Se continuavam a ser vizinhos, fronteiros do Adriano Moreira, ou se viviam com o Lobo Vilela noutro sítio. Tenho que explorar esta situação. Porque o tio também conta muito bem o dia em que conheceu António Sérgio na Livraria Portugal, apresentado por um amigo, e como o Sérgio tomava café com eles e andava quilómetros com eles, no fundo, dentro de Lisboa. E ontem ele ouve falar todas essas coisas, ressoou-me. Tenho que falar ao tio sobre isto tudo que eu vi ontem, rapidamente.